A paz esteja com todos vocês. O Papa Leão XIV traz uma mensagem urgente do Vaticano sobre uma crise silenciosa que afeta milhões de idosos neste exato momento. Seus músculos estão desaparecendo todos os dias. E a maioria de vocês nem sabe que isso está acontecendo até que seja quase tarde demais. Antes que o Papa Leão XIV revele a provisão simples de Deus para reverter essa condição, se esta mensagem fala ao seu espírito, inscreva-se agora e caminhe conosco sob a palavra de Deus e com a orientação espiritual do Papa Leão XIV. Nos comentários abaixo, escreva: "O Senhor é a minha força", e compartilhe de qual cidade você está ouvindo isso. O Santo Padre tem se comovido profundamente, com cartas de idosos fiéis de todos os Estados Unidos, de Chicago, onde ele nasceu, ao Peru, onde serviu, a Roma, onde agora lidera, o mesmo sofrimento emerge. Homens e mulheres de fé, antes fortes e capazes, agora lutam para se levantar de suas cadeiras. Agarram corrimãos com as mãos trêmulas. Veem sua independência escorrer como areia entre os dedos. O Papa Leão XIV conhece essa dor pessoalmente. Durante seus anos de ministério no Peru, ele testemunhou comunidades inteiras de idosos perdendo sua força, sua dignidade, sua capacidade de servir a Deus com seus corpos. Mas nessas mesmas aldeias humildes, ele descobriu algo notável. Os idosos mais velhos e fortes compartilhavam um hábito alimentar simples que a ciência só agora começa a entender. O livro de Isaías nos diz: "Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os rapazes tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças." Esta escritura fala não apenas de força espiritual, mas de renovação física que Deus provê através de sua criação. Eis o que está acontecendo dentro do seu corpo agora. Após os 30 anos, você perde de 3 a 8% da sua massa muscular a cada década. Aos 60 anos, isso acelera dramaticamente. Aos 80, muitos já perderam metade de seus músculos. Isso não é apenas uma questão de aparência. Trata-se da sua capacidade de servir a Deus, de abraçar seus netos, de manter o templo do seu corpo que abriga o Espírito Santo. O Papa Leão XIV aponta para uma verdade profunda que a medicina moderna confirma. Seus músculos são feitos de proteína. Cada fibra, cada fio que lhe dá força é construído a partir de aminoácidos, os blocos de construção das proteínas. No entanto, a maioria dos idosos consome muito menos proteína do que seus corpos precisam desesperadamente para manter a massa muscular. O salmista escreveu: "Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças." Deus já proveu a resposta em sua criação. Um alimento simples contém todos os 9 aminoácidos essenciais que seu corpo não consegue produzir por conta própria. Este alimento sustenta a humanidade desde o início da criação. É mencionado em toda a Escritura como um símbolo de nova vida e ressurreição. O ovo. Sim, o humilde ovo que o próprio Papa Leão XIV consome diariamente contém a proteína mais completa disponível para a humanidade. Não apenas qualquer proteína, mas proteína com o mais alto valor biológico, o que significa que seu corpo pode usar quase tudo para reconstruir seus músculos que desaparecem. Nas aldeias do Peru, onde o Papa Leão XIV serviu, os idosos mais fortes comiam ovos diariamente, não suplementos sofisticados, não pós-caros, ovos simples de suas próprias galinhas. Esses homens e mulheres com 80 e 90 anos ainda trabalhavam seus campos, carregavam água e caminhavam quilômetros até a igreja. A ciência agora comprova o que essas pessoas fiéis sabiam pela tradição. Um ovo grande contém 6 gramas de proteína perfeita, além de vitamina D
B12 e selênio, todos cruciais para a função muscular. A gema contém leucina, o aminoácido específico que desencadeia a síntese de proteína muscular. Esta é a farmácia de Deus, provida através de sua criação. Mas o Papa Leão XIV deve compartilhar um aviso. A maioria dos idosos come seu pequeno café da manhã, talvez torradas e café, e depois se pergunta por que se sente mais fraca a cada mês. Seus músculos precisam de proteína ao longo do dia, especialmente pela manhã, quando você jejuou a noite toda. É nesse momento que a quebra muscular é maior. O livro de Provérbios diz: ela se levanta de madrugada para preparar a comida da família. Esta sabedoria antiga fala da importância da nutrição matinal. O Papa Leão XIV insta todo idoso que ouve a começar o dia com ovos. 2 ovos fornecem 12 gramas da proteína de mais alta qualidade, dando o pontapé inicial na preservação muscular a partir do momento em que você acorda. Eis o que acontece quando idosos adicionam apenas 2 ovos à sua rotina diária. Estudos de grandes universidades mostram que adultos mais velhos que aumentam a ingestão de proteína, especialmente de fontes de alimentos integrais como ovos, podem realmente ganhar massa muscular. Sim, mesmo aos 70 e 80 anos, você pode reverter a perda muscular. O Papa Leão XIV testemunhou essa transformação inúmeras vezes. No lado sul de Chicago, onde o Santo Padre cresceu, ele testemunhou sua própria avó transformar sua saúde aos 75 anos. Ela havia ficado tão fraca que não conseguia subir as escadas para seu apartamento. Seguindo o conselho de um velho padre da paróquia, ela começou a comer 2 ovos todas as manhãs com suas orações. Em poucos meses, ela não estava apenas subindo escadas, mas ajudando vizinhos a carregar compras. O Senhor opera através de coisas simples. O próprio Jesus usou a imagem de um ovo quando ensinou sobre a provisão de Deus, dizendo: ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Isso ilustra como Deus provê bons presentes para as necessidades de seus filhos. O Papa Leão XIV enfatiza que ovos sozinhos não são mágicos. Eles funcionam porque fornecem o que seu corpo envelhecido desesperadamente carece. À medida que você envelhece, seu corpo se torna menos eficiente no uso de proteína. Você precisa de mais, não menos. No entanto, a maioria dos idosos come menos proteína à medida que envelhece, acelerando seu declínio. Os nutricionistas do próprio Vaticano estudaram isso extensivamente. Idosos precisam de pelo menos 1 grama de proteína por quilograma de peso corporal diariamente. Para uma pessoa de 68 quilos, isso representa cerca de 68 gramas de proteína. 2 ovos fornecem quase 20% dessa necessidade, na forma mais utilizável possível. Mas há mais. Ovos contêm colina, essencial para o controle muscular e coordenação. Eles fornecem ácidos graxos ômega 3 que reduzem a inflamação que destrói seus músculos. A vitamina D ajuda seus músculos a se contraírem corretamente. Deus embalou tudo isso em uma casca perfeita. O Papa Leão XIV recebeu testemunhos de milhares de idosos fiéis que abraçaram essa mudança simples. Maria de São Paulo escreveu: Santo Padre, eu estava presa a uma cadeira de rodas aos 78. Minha filha me encorajou a comer ovos diariamente como o Senhor sugeriu. 6 meses depois, caminhei até a missa pela primeira vez em 2 anos. Roberto, do Rio de Janeiro, compartilhou: pensei que meus dias de construção tinham acabado aos 72. Fraco como um gatinho. Comecei a comer 3 ovos todas as manhãs. Agora estou de volta construindo casas para o Habitat para a humanidade. Deus usou ovos para restaurar meu propósito. A Escritura diz: portanto não desanimamos. Embora exteriormente estejamos nos desgastando,
Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Mas o Papa Leão XIV declara que, com a provisão de Deus, até mesmo nossos corpos exteriores podem ser renovados quando seguimos seu projeto. Alguns se preocupam com o colesterol. O Papa Leão XIV aborda isso com sabedoria espiritual e científica. Por décadas, as pessoas temeram ovos por causa de ciência desatualizada. Pesquisas modernas provam que, para a maioria das pessoas, o colesterol da dieta não eleva significativamente o colesterol no sangue. O perigo real é a perda muscular, levando a quedas, incapacidade e morte. O Santo Padre compartilha que, durante seu tempo no Peru, estudou comunidades onde as pessoas frequentemente viviam mais de 100 anos. Não eram áreas ricas com medicina moderna. Eram pessoas simples e fiéis que comiam o que Deus provia. Ovos eram destaque em suas refeições diárias. Pense nisso. Uma queda por fraqueza muscular pode acabar com sua independência para sempre. 1 em cada 4 idosos que quebram o quadril morre dentro de 1 ano. Mas músculos mais fortes protegem você. Eles são sua armadura contra a fragilidade. E Deus proveu a ferramenta perfeita para construir essa armadura no humilde ovo. O Papa Leão XIV não sugere que ovos substituam medicamentos ou conselhos médicos. Ele o encoraja a discutir nutrição com seu profissional de saúde. Mas ele também sabe que muitos médicos não foram treinados em nutrição. Eles tratam doenças, não prevenção. Deus nos chama a sermos mordomos sábios de nossos corpos. O livro de Coríntios nos lembra: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Como podemos servir a Deus plenamente se permitirmos que seu templo desmorone por negligência? Comer proteína adequada não é vaidade, é mordomia do corpo que Deus lhe confiou. Aqui está exatamente o que o Papa Leão XIV recomenda. Comece amanhã de manhã com 2 ovos preparados da maneira que você gostar, mexidos com legumes, cozidos para conveniência, em uma omelete, com queijo para proteína extra. O método importa menos do que a consistência. Adicione ovos ao seu almoço também. Um sanduíche de patê de ovo, um ovo cozido com sua sopa. O Papa Leão XIV frequentemente desfruta de uma simples sopa de ovo, combinando a proteína dos ovos com o conforto de um caldo quente. Essas adições simples podem transformar sua saúde muscular. Para o jantar, se você só comeu ovos no café da manhã, considere adicionar mais um, mas inclua também outras proteínas como peixe, frango ou feijão. O objetivo é distribuir a proteína ao longo do dia, com ovos como base por causa de sua qualidade superior e digestibilidade. A transformação acontece rapidamente. Dentro de 2 semanas de ingestão adequada de proteína, seu corpo passa de quebrar músculos para construí-los. Em 1 mês, você notará aumento de força. Em 3 meses, tarefas que agora o exaurem se tornarão novamente gerenciáveis. O Papa Leão XIV testemunhou isso pessoalmente com o cardeal Rodrigues, seu mentor de 82 anos no Peru. O cardeal havia se tornado tão frágil que precisava de assistência na missa. Seguindo o protocolo do ovo, em 4 meses, ele estava viajando internacionalmente novamente, servindo comunidades em toda a América do Sul. Mas isso não é apenas sobre força física. Quando seu corpo está forte, seu espírito se eleva. Você pode ajoelhar-se em oração sem assistência. Você pode servir em sua comunidade. Você pode brincar com os netos. Você pode viver o propósito que Deus ainda tem para seus anos dourados. O profeta Joel prometeu: restituirei a vocês os anos que o gafanhoto comeu. Isso inclui os anos que a perda muscular lhe roubou. Não é tarde demais. Quer você tenha 65 ou 95 anos, seus músculos ainda podem responder à nutrição adequada.
O Papa Leão XIV compartilha uma história de sua infância em Chicago. Seu tio José, um trabalhador da construção, foi forçado a se aposentar aos 68 anos devido à fraqueza. Deprimido e sentindo-se inútil, ele se considerava acabado. Sua esposa, seguindo a antiga sabedoria italiana, começou a alimentá-lo com ovos de suas galinhas do quintal todas as manhãs. Em 6 meses, o tio José não estava apenas forte novamente, mas começou um ministério reparando casas para vizinhos idosos. Ele viveu até os 94 anos, trabalhando com as mãos até seu último ano. Esta é a restauração que Deus oferece através da obediência simples às leis naturais. Alguns de vocês resistem à mudança. Vocês comem o mesmo café da manhã há décadas. O Papa Leão XIV entende. A mudança é difícil, mas considere isto. Seu caminho atual está levando à força ou à fraqueza. A fé exige ação. Tiago escreveu: a fé sem obras é morta. O Santo Padre sabe que muitos idosos vivem de renda fixa. Ovos continuam sendo uma das proteínas mais acessíveis, disponíveis, mais baratos que carne, mais completos que feijão, mais digestíveis que pós de proteína. Deus provê para todas as situações econômicas. Para aqueles que dizem que não gostam de ovos, o Papa Leão XIV incentiva a criatividade. Misture-os em alimentos que você gosta. Bata-os em vitaminas. Asse-os em tortas com vegetais favoritos. A versatilidade dos ovos corresponde à sua perfeição nutricional. As cozinhas do Vaticano preparam ovos de centenas de maneiras. O Papa Leão XIV, particularmente, gosta de ovos Benedict após a missa de domingo, embora ele brinque que o molho holandês não é necessário para os benefícios à saúde. Preparações simples funcionam tão bem quanto as elaboradas. Lembre-se de Pedro andando sobre a água. Ele estava bem até olhar para as ondas, em vez de Jesus. Não se concentre na sua fraqueza atual. Concentre-se na força que Deus quer restaurar. Cada ovo que você come é um passo de fé em direção a essa restauração. O Papa Leão XIV reza diariamente pelos idosos que lutam contra a fraqueza e a dependência. Ele conhece o medo de perder a autonomia. Ele segurou as mãos de incontáveis idosos que sussurravam entre lágrimas: eu só quero ser forte de novo. Deus ouve essas orações. Ele já proveu a resposta. A ciência é avassaladora. Idosos que consomem proteína adequada mantêm massa muscular, densidade óssea e função imunológica. Eles vivem de forma independente por mais tempo. Eles precisam de menos cuidados médicos. Eles desfrutam de maior qualidade de vida. Tudo isso por atender às necessidades básicas do corpo. Mas, além da ciência, trata-se de dignidade. Todo idoso merece envelhecer com força e graça. Toda avó deveria ser capaz de levantar seu neto. Todo avô deveria levar sua filha ao altar. Estes não são luxos. São dons de direito de nascença de Deus. O Papa Leão XIV desafia todo idoso que ouve a fazer este compromisso. Nos próximos 30 dias, coma pelo menos 2 ovos diariamente. Marque no seu calendário. Anote seus níveis de energia. Teste sua força. Deixe seu corpo provar o que a provisão de Deus pode realizar. Compartilhe esta mensagem com todos os idosos que você conhece. Publique-a nos grupos da sua igreja. Diga aos seus filhos que se preocupam com sua saúde. Isso não é apenas informação, é transformação esperando para acontecer. O Papa Leão XIV viu milagres começarem com o café da manhã. O Santo Padre lembra-se de celebrar a missa em aldeias nas montanhas do Peru, onde pessoas de 90 anos subiam caminhos íngremes que padres mais jovens não conseguiam. O segredo delas não era genética ou suplementos. Era sabedoria nutricional simples, passada por gerações, centrada em ovos e outras proteínas integrais.
Alguns profissionais médicos podem desencorajar este conselho, ainda se apegando a medos desatualizados sobre o colesterol. O Papa Leão XIV respeita a medicina, mas também sabe que a sabedoria de Deus muitas vezes precede o entendimento humano. Os mesmos cientistas que alertaram contra os ovos agora reconhecem seu erro. Para aqueles com alergias genuínas a ovos, não se desesperem. Concentrem-se em outras proteínas completas, como peixe, aves ou combinando proteínas vegetais. O princípio permanece. Seu corpo envelhecido precisa de mais proteína de qualidade, não menos. Mas para os 99% que podem comer ovos, eles continuam sendo o padrão ouro. O Papa Leão XIV vê um futuro onde lares de idosos esvaziam porque os idosos mantêm sua força. Onde cadeiras de rodas acumulam pó porque as pernas permanecem fortes. Onde a independência se estende até os 90 anos e além. Isso não é fantasia. Está acontecendo agora para aqueles que agem. O Vaticano recebe cartas diariamente de idosos que transformaram sua saúde através dessa mudança simples. De Seul a São Paulo, de Dublin a Detroit, as histórias se repetem. Fraqueza revertida, independência restaurada, propósito renovado. Tudo começando com ovos pela manhã. Considere o milagre do próprio ovo, nutrição perfeita embalada pela natureza. Portátil, acessível, disponível em todos os lugares. Se o homem projetasse um suplemento para preservar músculos, não conseguiria igualar o que Deus criou no ovo. O Papa Leão XIV urge que você não espere. Cada dia que você continua com ingestão inadequada de proteína, mais músculo desaparece. É mais difícil reconstruir do que manter. Comece amanhã. Melhor ainda, comece hoje. Sua força futura depende das escolhas presentes. O livro de Eclesiastes diz: tudo o que te vier à mão para fazer, faze-o com toda a tua força. Isso inclui alimentar seu corpo adequadamente. Não deixe que a falsa humildade ou a tradição equivocada o mantenham fraco quando a força está disponível. Para aqueles que cuidam de pais idosos, o Papa Leão XIV oferece orientação especial. Incentive a ingestão de proteína com amor. Prepare pratos de ovos atraentes. Torne o café da manhã especial. Seus pais podem resistir à mudança, mas a persistência com amor muitas vezes prevalece. O Santo Padre sabe que alguns de vocês desistiram. Vocês aceitaram a fraqueza como inevitável. Ele rejeita esse desespero. Na ressurreição, Jesus não apareceu como um espírito, mas em um corpo glorificado que podia comer e ser tocado. Nossos corpos importam para Deus. Imagine-se daqui a um ano. Seguindo este protocolo simples, você está mais forte do que esteve em décadas. Você anda sem medo, você levanta sem esforço, você vive sem limites. Isso não é apenas possível, é provável para aqueles que agem. O Papa Leão XIV encerra com uma promessa e uma oração. A promessa: Deus não o abandonou à fragilidade. Ele proveu tudo o que é necessário para a força em seus últimos anos. A oração: que você tenha coragem para mudar, sabedoria para persistir e fé para acreditar que a restauração é possível. Que o Senhor os abençoe com força de corpo para igualar sua força de espírito. Que Ele os guie para escolhas nutricionais sábias. Que Ele restaure os anos que a perda muscular roubou. E que vocês vivam seus anos restantes com poder, propósito e independência. Lembre-se, você não está apenas alimentando seu corpo. Você está mantendo o templo de Deus. Você está preservando sua capacidade de servir. Você está escolhendo a força sobre a rendição. Comece com ovos amanhã de manhã. Sua transformação começa com o café da manhã. O Papa Leão XIV continuará rezando por cada idoso que ouvir esta mensagem.
Ele acredita na sua restauração porque acredita na provisão de Deus. O mesmo Deus que multiplicou pães e peixes pode multiplicar sua força através de ovos simples. Vão em paz, força e esperança. Seus melhores anos não ficaram para trás. Com a ajuda de Deus e nutrição adequada, eles ainda estão à frente. Aqui é o Papa Leão XIV, lembrando que no reino de Deus nunca é tarde demais para a restauração. A paz esteja com todos vocês e que sua força seja renovada como a da águia, um ovo de cada vez.